Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a conversa que eu vou ter com vocês é sobre processamento sensorial. Eu trouxe alguns estudos, então, na base científica de teoria da integração sensorial e também de como os recursos sensoriais eles podem auxiliar na sala de aula, tendo em vista também a visão de alguns professores em todo esse contexto. Para quem está chegando agora e não me conhece, sou a Susan, sou terapeuta ocupacional, psicomotricista e mestranda na área de educação. E convivo diariamente com crianças com dificuldades sensoriais e a gente adapta a rotina dela, o dia a dia, para que seja mais funcional e mais engajador. Então, antes da gente começar a ver esses estudos, eu preciso lembrar com vocês o que é a integração sensorial, de uma forma bem breve, tá? Então, todos os estímulos que chegam para a gente através da visão, da audição e de todos os outros sentidos que eu já venho falando para vocês aqui no canal, esses sentidos eles precisam ser processados, analisados ali, organizados e dar uma resposta adequada ao ambiente. Quando essas respostas elas não são adequadas, é o que a gente vê como resultado. Crises sensoriais, quando uma criança pode se jogar no chão, gritar e não dá conta de organizar esse próprio corpo. Ou então quando falta atenção, quando o movimento está em excesso, até mesmo quando ela se fica num casulo, né? Buscando não ficar perto das crianças, dificultando essa parte da interação social. Então, essas são algumas respostas que o nosso cérebro, nosso corpo dá quando o processamento sensorial ele não está adequado. Então, nesses estudos que eu vou trazer para vocês agora, com um corte aqui de filmagem mostrando a tela, eles vão mostrar a visão do professor, né, na perspectiva ali da integração sensorial, como esses recursos podem auxiliar esses professores e tudo em embasamento científico. Então, vamos lá para os vídeos. Mori e as suas colaboradoras, elas vão trazer, então, uma parte da integração sensorial, né, a teoria, aí de uma forma mais breve, e as estratégias escolares com os alunos com TEA e os problemas de reatividade sensorial. Lembrando que quando a gente fala de reatividade sensorial, nós estamos falando em crianças com hiper e hiporresponsividade, ou seja, aquelas crianças que se incomodam demais com os estímulos que chegam para elas, ou então elas não reagem a estímulos que são importantes. Então, logo aqui no finalzinho, já em considerações e já finalizando o artigo, as autoras vão trazer que há um impacto muito grande quando a gente usa a base da integração sensorial no engajamento e na aprendizagem. Mas elas elencam aqui também que é importantíssimo que essas estratégias devem ser adaptadas de acordo com cada criança. Tá? Então, esse é o primeiro artigo que a gente vê em relação às estratégias sensoriais. E já então, na visão dos professores, esse artigo que vai trazer aqui a relação entre os princípios da integração sensorial e a dificuldade de aprendizagem, na visão dos professores. E ele, assim, de um modo bem rapidinho, ele vai mostrar que os professores, eles até conseguem perceber as dificuldades das crianças, mas eles não sabem como intervir. Então, esse é um artigo que também vai ficar ali na descrição para vocês darem uma olhada na íntegra. E o último, e não menos importante, ele vai mostrar então a percepção dos professores em relação a esse processamento sensorial e com as crianças com TEA, mostrando e complementando que o último artigo que eu mostrei para vocês de Matos e colaboradores, que quando os professores conhecem melhor os seus alunos, é mais fácil de adaptar e oportunizar de fato uma vida acadêmica. Voltando aqui para o vídeo então com vocês, esses foram 3 estudos que foram feitos com embasamento na teoria da integração sensorial e que utilizaram ali, né, da visão do professor e dos recursos. Então, o que a gente pode ver através desses estudos que funcionou? O uso de assentos alternativos para as crianças. Então, a gente pode oferecer coisas diferentes para que eles sentem, tapetes, almofadas, e não fiquem somente na cadeira. Tá? Então, esse foi uma das coisas que funcionaram. Outro, o uso de estratégias táteis e de movimentos incorporadas às atividades de sala de aula. Então, não vou trazer exemplos do texto, mas vou trazer um exemplo meu. Quando a gente, por exemplo, pega letras e mistura ali na areia mágica, na massinha, ou então faz com que a criança vá buscar e volte. Então, esses elementos, eles deram super certo quando incorporados nas tarefas escolares.
E aí, mais uma das coisas que funcionaram aqui foram as pausas durante o período que a criança está na escola. E elas são extremamente importantes, porque uma criança, eu costumo dizer aqui o exemplo do copinho, se a gente deixa esse copo encher de estímulo, ele vai transbordar. Então, a gente antecipa e faz com que a criança consiga se manter ali engajada sem precisar de suporte emocional total posteriormente. Então, a gente faz essas pausas para que a criança se organize dentre os recursos que ela gosta, para que ela consiga cumprir com as demandas escolares. Então, de tudo isso do vídeo que eu trago para vocês, a gente precisa entender que aprender ela vai além do conteúdo. Quando a gente respeita o corpo e o funcionamento sensorial da criança, a gente garante que ela vai ter oportunidade de se desenvolver para a vida toda, não só acadêmica. Então, fica essa reflexão no finalzinho do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.